E aí galera, tudo bem? Eu sou Mário Rolê, professor de Física. Estamos aqui hoje para dar sequência à nossa frente de termologia. Hoje com a nossa aula de calorimetria. E aí, preparados? Vamos que vamos! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. E aí galera, o que seria calorimetria? Se você for para a palavra, metria é medir. Medir quem? O calor. Então calorimetria é a parte da física que você vai medir o calor, mas o que é calor? É uma energia? Mas que tipo de energia? É uma energia em trânsito. É uma energia que vai de um lugar para o outro. Ô pessoal, olha que coisa interessante. Existem dois tipos de calor. O calor ele pode ser sensível ou o calor ele pode ser latente. Qual é a diferença entre calor sensível e latente? Você tem que observar, gente, sempre a temperatura e o estado físico. Lembre-se, o que é calor é a energia que o corpo ganha ou que o corpo libera. É a energia que o corpo recebe ou que ele cede. Então se liga nisso, vem cá comigo, ó. Para o calor ser sensível, a temperatura, pessoal, ela tem que ser constante ou variável? Tem que ser variável. Quando é o calor sensível, o estado físico, ele é constante. Então bora lá. O que é o calor sensível? É quando o corpo ganha e libera calor. Para quê? Para ele variar a temperatura, mas o estado físico se mantém constante. Sacou até aí? Qual é o seu estado físico, gente? Sólido, líquido e gasoso. Quando eu der calor latente, eu vou lhe ensinar mais estados físicos. Se ligue nisso, hein? Pessoal, o que seria um calor latente? O calor latente é quando a temperatura ela é constante e o estado físico ele é variável. Então bora lá comigo, ó. Calor sensível, você varia quem, gente? A temperatura e mantém constante quem? O estado físico. O calor latente é justamente ao contrário. A aula de hoje é justamente sobre quem? Calor sensível. Vem cá, turma, o nosso calor sensível, ele é aquele calor que varia quem? A temperatura e o estado físico fica constante. Bora pegar aqui um copo, tá? De metal, sei lá, e encher de água. Pronto, essa água tá 10 graus Celsius. Ora, o que é que acontece com esse copo, né, de metal cheio de água? Se você botar uma vela embaixo, não vai acontecer nada. A vela, ela tá apagada. Agora, se você acender a vela, aí sim, meu filho. Se você acende a vela, o que que acontece? Você fornece energia ao sistema. Então as moléculas começam a se agitar cada vez mais. Consequentemente, gente, ele aumenta a temperatura. Então vem cá, se essa água, por exemplo, ela atingir 20 graus Celsius, isso é um exemplo, vamos analisar o que está acontecendo? Ó, ele aumentou a temperatura, mas a 10 graus Celsius a água é o quê? Líquida. E a 20 graus Celsius a água é o quê? Líquida. Então observe, gente, você variou a temperatura, mas manteve-se constante o quê? O estado físico. Continua sendo líquida. Sacou? Ah, Mário, é só isso, é só isso. Ah, professor, mas me disseram que calorimetria é muito difícil. É mentira! É fácil. Vem cá comigo. Ó, essa quantidade de calor que a gente vai medir, ele é calculado assim, ó, presta atenção. Q é igual a mCt. Aonde que seria Q? Q, gente, é a quantidade de calor. O que seria esse M aqui, gente? Seria quem? Seria a massa. E o que seria esse C aqui, gente? Seria calor específico. E o que seria ΔT? Seria a variação da temperatura. Tudo, que isso? Não, eu não vou dançar TikTok aqui não. É porque eu quero chamar a atenção para vocês aqui de uma coisa muito importante. Em todos os assuntos de física, todos, a massa é dada em quilogramas. O daqui não. O daqui alguém teve a brilhante ideia de dar a unidade aqui grama. É o único assunto da física onde a massa é dada em grama. Então toma cuidado, hein? A quantidade de calor é dado em calorias, é representada por cal. E o calor específico, gente, ele é cal por grama grau Celsius. E a variação de temperatura é grau Celsius. Entendi. Agora, galera, queria chamar a atenção a coisa de um muito importante aqui pra vocês. Ó, tome cuidado. Esse assunto aqui, ele é bastante simples. Tem até maneira de gravar, né? Que macete, né? Quero um mocotó. Eu sou gordinho. Eu gosto de mocotó. Esse não é importante, acredite em mim. O mais importante é você entender esse conceito aqui. Tudo bem? Então, na verdade, aqui que é o ó... O pulo do gato. Galera, se liga nesse detalhe, ó. Observe bem. O que seria o calor específico? A definição física eu acho bem complicada para o aluno entender. O que é calor específico? É a quantidade de calor necessária para 1 grama de uma substância variar 1 grau Celsius de sua temperatura. Ah, difícil, hein? Fala aí, diz a verdade. Fica muito difícil aprender assim. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu sou muito pobre.
É, eu sou muito pobre. Então significa que eu não tenho chuveiro elétrico. Significa que meu chuveiro é normal. Então, pobre que é pobre, raiz. Cara que é pobre, ele acorda de manhã cedo e vai esquentar água. Turma, quando eu vou lá na cozinha esquentar minha água, você acha o quê? Que a água ela vai esquentar rápido ou a água vai esquentar devagar? Muito devagar. E aí, a água vai esquentar muito devagar. Mas ela também vai esfriar muito o quê? Devagar. Então, observe bem. A panela, se não tivesse água, essa panela iria esquentar muito rápido. Então que coisa interessante. Quando eu pego essa panela, né, de água cheia e quente, eu jogo lá no meu balde para eu tomar meu banho, eu tenho que depois arrumar uma água gelada para poder tomar banho. Você que é rico não sabe disso. Mas ali quando você toma esse banho, gente, sobra um pouquinho de água, você joga assim, ó. Ai, que delícia, que coisa gostosa. Pobre é ruim, mas tomar banho de balde, o restinho de água é uma delícia. E aí, se é uma delícia, eu mereço um like, hein? Manda um like aí, porque isso é massa. Mas esse meu testemunho de como eu sou pobre, ele explica exatamente, gente, o que é o calor específico. O quê? Eu acabei de explicar sem você perceber. O calor específico, gente, ele é a preguiça, ele é a marisia, ele é a inércia, aquela marisia de um corpo esquentar ou de esfriar. Então repare, a água, ela esquenta muito devagar, muito lenta, com muita dificuldade, ela é muito preguiçosa. Então o calor específico da água, ele é alto. Um metal, ele esquenta muito simples, ele esquenta muito fácil. Então significa que o metal, o calor específico dele é baixo. Então o que é o calor específico? Escreve aí, vá, na minha definição, bota assim. É a preguiça de um corpo de esquentar ou de esfriar. É a preguiça de um corpo de esquentar ou de esfriar. Agora, pessoal, o que seria, né, a capacidade térmica? Mas antes, vai chamar a atenção de uma coisa bem interessante. A água é a coisa mais preguiçosa que tem. Então significa que o calor específico da água, ele é tipo um maior. E ele vale quanto? O C, que é representado o calor específico da água, equivale a 1 cal por grama grau Celsius. Gente, é o maior calor específico que tem. Galerinha, a capacidade térmica não é nada mais, nada menos que a capacidade de armazenamento de calor de um corpo. Observe, quanto maior o calor específico, esse corpo ele perde calor com mais dificuldade e ganha com mais dificuldade. Então, se você quer armazenar esse calor, significa que você tem uma massa muito grande, é muito bom. E se você tiver um calor específico muito grande, também é maravilhoso. A capacidade térmica eu vou representar assim, ó. Aonde esse C estranho vai ser capacidade térmica, massa vezes Czinho, que é calor específico. Professor, por que você botou esse C estranho? Para não confundir. Então escreve aqui o que é capacidade térmica. É a capacidade de armazenamento de um corpo e manter o calor. Então se liga nisso aí, que isso é muito importante. Tudo bem? Toma cuidado aqui porque observe, ó. Esse MCzinho é exatamente esse cara. Então eu posso falar muito bem que a quantidade de calor é a capacidade térmica vezes ΔT. Cuidado com isso. Bom, bora fazer um exemplo? Vem cá. E aí, determine a quantidade de calor para variar 20 graus Celsius de 4 kg de água. Toma cuidado com isso, está em quilos. É o único assunto de física em que a massa, gente, ela é dada em quê? Em grama. Então toma cuidado. Como é que seria? Mário quer mocotó. Turma, a quantidade de calor eu quero. A massa vale 4 quilos? Não. A massa vale quanto? 4.000 gramas. Porque eu tenho que transformar quilo para grama. É só multiplicar por 1.000. O calor específico da água, ele não vale dar. Você tem que saber que o calor específico da água vale 1. Vezes variação de temperatura, que é 20. Que é igual 2 vezes 4, dá 8. Você esqueceu de botar quantos zeros? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Calorias. Bom, como tem muitos zeros, você pode modificar a unidade. Que é igual a 80 quilocal. Então, gente, toma cuidado com isso. Quando você estiver em uma prova de vestibular e você tiver uma multiplicação, confia em mim, tá? Toma cuidado que muita gente boa bota 0 a mais ou 0 a menos. Então, quando você estiver multiplicando, viu, pessoal? Faça as contas normal, sem o zero, e depois você bota o zero de volta. Gente, isso quebra um galho, que é muito bom. Tá aí, ó. Calor específico, calor sensível. É só isso aí, não tem nenhuma dificuldade. E aí, fizeram seu mapa mental? Espero que sim. Gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, gente.